Hoje eu quero que você pare por alguns segundos e olhe com sinceridade para a sua vida, porque talvez você esteja carregando algo que ninguém vê. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja lutando todos os dias para não desistir. Talvez você já tenha tentado mudar e mesmo assim voltou para o mesmo lugar. Mas me responde com honestidade: até quando você vai continuar vivendo apenas sobrevivendo? Existe algo dentro de você que ainda não morreu. Um sonho, um propósito. Uma versão sua que você sabe que poderia ser muito maior do que tudo isso que você está vivendo hoje. E se eu te disser que não é tarde, que não é sobre sorte, que não é sobre nascer no lugar certo, mas sobre decidir mudar por dentro? Hoje esse vídeo não é só mais um conteúdo. Ele pode ser um ponto de virada na sua forma de pensar. Mas isso só vai acontecer se você permitir. Então já faz isso agora, antes de continuar. Se inscreva no canal, deixa o like neste vídeo e comenta aqui embaixo: eu não vou desistir, porque esse simples gesto é mais do que um clique. É um compromisso com a sua nova vida. E agora, preste atenção até o final, porque o que você vai ouvir pode mexer com algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo. Existe um erro que destrói mais sonhos do que a pobreza, mais oportunidades do que a falta de estudo e mais destinos do que qualquer crise financeira. É um erro silencioso, invisível aos olhos, tão comum que a maioria das pessoas passa a vida inteira convivendo com ele sem perceber que está sendo conduzida por uma força que lentamente rouba seu futuro. Talvez você tenha acreditado durante anos que o motivo de ainda não ter alcançado o sucesso fosse a falta de dinheiro. Talvez tenha pensado que nasceu no lugar errado, na família errada, ou que outras pessoas receberam oportunidades que jamais chegaram até você. Mas permita-me fazer uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Quem está comandando sua existência neste exato momento? Os seus sonhos ou os seus medos? Pense nisso por alguns segundos. Quantas vezes você deixou de iniciar um projeto porque imaginou que seria criticado? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos enquanto você esperava o momento perfeito? Quantas ideias extraordinárias morreram apenas porque você acreditou não ser bom o suficiente? A verdade é simples, mas poucas pessoas têm coragem de aceitá-la. O fracasso raramente começa no mundo exterior. Ele nasce primeiro na mente. Toda derrota visível foi, antes, uma derrota invisível. Antes de alguém desistir de um negócio, já desistiu de si mesmo. Antes de abandonar um sonho, já permitiu que a dúvida ocupasse o lugar da esperança. Antes de aceitar uma vida comum, já convenceu a própria mente de que não merecia algo extraordinário. É assim que destinos são roubados, não de uma só vez, mas todos os dias. Pouco a pouco, cada decisão tomada pelo medo enfraquece a confiança. Cada desculpa fortalece a insegurança. Cada oportunidade ignorada alimenta a crença de que mudar é impossível. E quando a pessoa percebe, anos se passaram. Ela continua exatamente onde começou. Observe as pessoas ao seu redor. Muitas possuem inteligência suficiente para construir grandes empresas. Outras carregam talentos capazes de transformar milhares de vidas. Algumas têm conhecimento, experiência e capacidade acima da média. Mesmo assim, permanecem estagnadas. Por quê? Porque inteligência sem decisão produz frustração. Talento sem coragem produz arrependimento. Conhecimento sem ação nunca gera prosperidade. Existe uma batalha acontecendo dentro de cada ser humano. De um lado, a voz dos sonhos. Do outro, a voz do medo. A voz dos sonhos diz: comece. A voz do medo responde: e se der errado? A voz dos sonhos diz:
Acredite em você. O medo sussurra: você não é suficiente. A voz dos sonhos aponta para o futuro. O medo prende você ao passado. Todos os dias, essas duas vozes disputam o controle da sua vida. E a que você alimenta se torna a dona do seu destino. Imagine uma pessoa caminhando diante de um enorme espelho. Ela olha para o próprio reflexo, procurando respostas. Mas, pela primeira vez, não pergunta por que o mundo não lhe deu oportunidades. Pergunta algo muito mais profundo. Será que fui eu quem entregou minhas oportunidades ao medo? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é justamente o desconforto que desperta a transformação. Porque ninguém muda enquanto continua culpando as circunstâncias. A verdadeira mudança começa quando entendemos que a mente é o solo onde todas as conquistas são plantadas. Se o solo estiver cheio de medo, crescerão dúvidas. Se estiver cheio de insegurança, crescerão desculpas. Mas, quando esse solo é cultivado com fé, disciplina, propósito e ação, ele começa a produzir resultados que antes pareciam impossíveis. Nunca subestime o poder de um pensamento repetido. Aquilo que você diz para si mesmo diariamente acaba se tornando a realidade que você aceita viver. Quem acredita constantemente que nasceu para perder, encontra motivos para desistir. Quem acredita que nasceu para crescer, encontra forças para continuar mesmo quando tudo parece difícil. A prosperidade não começa na conta bancária. Ela começa na forma como você pensa. A riqueza verdadeira nasce quando a mente deixa de servir ao medo e passa a servir ao propósito. Talvez você esteja esperando que alguma pessoa apareça para mudar sua vida. Talvez espere uma oportunidade perfeita, um investimento ideal ou um sinal extraordinário. Mas e se esse sinal for exatamente este momento? E se a única autorização que faltava fosse aquela que você nunca deu a si mesmo? Pare por um instante e reflita. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria orgulho das decisões que tomou até aqui? Ou perceberia que passou anos obedecendo aos próprios medos? Não ignore essa pergunta. Ela pode separar uma vida comum de uma história extraordinária. Porque existe um erro que destrói milhões de destinos sem fazer barulho. Ele não bate a porta, não anuncia sua chegada. Ele simplesmente convence as pessoas de que é melhor esperar, melhor desistir, melhor permanecer onde estão. E quando percebem, o tempo já levou embora aquilo que jamais poderá ser recuperado. Mas existe uma boa notícia. Todo erro pode ser corrigido no instante em que a consciência desperta. E talvez este seja exatamente o momento em que a sua mente começa a enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. Nos próximos momentos, você descobrirá qual é esse erro silencioso, porque ele domina a maioria das pessoas. E, acima de tudo, como romper definitivamente essa corrente invisível para construir uma vida guiada pela coragem, pela fé e pela prosperidade. Existe uma prisão da qual poucas pessoas conseguem escapar. Ela não possui muros, não tem grades de ferro, não é construída de concreto. Ainda assim, mantém milhões de homens e mulheres aprisionados durante toda a vida. O mais assustador é que muitos morrem sem jamais perceber que viveram presos. Essa prisão é construída por pensamentos repetidos. Talvez você imagine que a liberdade depende do lugar onde mora, da quantidade de dinheiro que possui, ou das oportunidades que recebe. Mas a verdadeira liberdade nasce muito antes de qualquer conquista material. Ela nasce dentro da mente. Observe duas pessoas que enfrentam exatamente o mesmo problema. Uma delas enxerga um obstáculo e decide desistir. A outra vê a mesma dificuldade e escolhe aprender. A situação era a mesma, o mundo era o mesmo, o desafio era o mesmo.
Então, por que os resultados serão completamente diferentes? Porque aquilo que acontece ao seu redor jamais será tão poderoso quanto aquilo que acontece dentro de você. A mente é como um jardim. Se você plantar medo, colherá insegurança. Se plantar dúvidas, colherá fracassos. Mas se decidir cultivar coragem, disciplina, fé e determinação, cedo ou tarde verá nascer uma realidade completamente diferente daquela que um dia acreditou ser impossível. Poucos entendem esse princípio. A maioria acredita que os pensamentos são apenas ideias passageiras. Não são. Cada pensamento repetido cria uma emoção. Cada emoção gera uma decisão. Cada decisão produz uma ação. Cada ação se transforma em um hábito. E os hábitos, silenciosamente, constroem o destino de uma pessoa. É exatamente por isso que ninguém se torna fraco de um dia para o outro. Primeiro, aceita um pensamento negativo. Depois, aceita outro. Logo começa a acreditar que não consegue. Em seguida, deixa de tentar. Então, cria desculpas para justificar a própria estagnação. Quando percebe, já construiu uma identidade baseada na derrota. Mas tudo começou com um único pensamento. Pense em alguém que todos os dias repete para si mesmo: minha vida nunca vai mudar. Eu não tenho sorte. Os ricos nasceram privilegiados. Não sou inteligente o bastante. Você acredita que essas frases desaparecem depois de serem ditas? Não, elas descem lentamente para o subconsciente. Ali encontram espaço, criam raízes e começam a controlar todas as decisões daquela pessoa sem que ela perceba. Então surge uma oportunidade, mas sua mente diz: isso não é para você. Surge um novo projeto. A mente responde: você vai fracassar. Alguém oferece uma parceria. A mente sussurra: é melhor não arriscar. E assim, pouco a pouco, a própria pessoa passa a acreditar que o mundo está contra ela, quando na verdade é sua programação mental que está determinando seus resultados. Agora, imagine outra pessoa. Ela também enfrenta dificuldades, também recebe críticas, também sente medo, mas todas as manhãs decide alimentar pensamentos diferentes. Ela olha para o espelho e afirma com convicção: eu sou capaz de aprender. Minha história ainda está sendo escrita. Cada desafio me torna mais forte. Minha mente foi criada para prosperar. Minha fé é maior do que qualquer dificuldade. No início, talvez nada pareça mudar. O dinheiro ainda não apareceu. Os problemas continuam existindo. As contas ainda precisam ser pagas. Mas algo extraordinário começa a acontecer. A mente deixa de procurar motivos para desistir e começa a procurar caminhos para vencer. Esse é o momento em que a transformação verdadeira tem início. Porque nenhuma grande conquista nasce primeiro no mundo físico. Ela nasce na imaginação. Antes de existir uma empresa, existiu uma ideia. Antes de existir uma fortuna, existiu uma visão. Antes de existir uma vitória, existiu uma decisão interior. Tudo começa dentro. É por isso que tantos homens talentosos vivem vidas pequenas. Eles nunca aprenderam a governar a própria mente. Possuem inteligência, mas alimentam dúvidas. Possuem conhecimento, mas fortalecem o medo. Possuem sonhos, mas acreditam mais nos obstáculos do que em seu próprio potencial. Você consegue perceber como isso acontece silenciosamente? A mente aceita aquilo que você repete. Ela não distingue verdade de mentira. Ela apenas registra. Se todos os dias você afirmar que nasceu para perder, ela organizará seus comportamentos para confirmar essa crença. Se repetir constantemente que nunca conseguirá prosperar, começará a enxergar apenas evidências que reforcem essa ideia. Mas existe uma boa notícia. Da mesma maneira que a mente pode ser programada para o fracasso, ela também pode ser treinada para o sucesso. Essa é uma decisão.
E toda decisão verdadeira exige disciplina. Não basta pensar positivamente durante 5 minutos e passar o restante do dia alimentando reclamações. Não basta ouvir palavras inspiradoras enquanto continua permitindo que o medo controle suas escolhas. Transformação exige repetição. Assim como um músculo cresce com exercícios constantes, a mente também se fortalece quando recebe diariamente pensamentos de coragem, esperança e propósito. Talvez seja por isso que tantas pessoas abandonam seus sonhos cedo demais. Elas querem colher antes de plantar, querem resultados antes da mudança interior. Mas a natureza nunca funcionou dessa maneira. Nenhuma árvore produz frutos no dia em que recebe a semente. Primeiro ela cria raízes, depois fortalece o tronco. Somente então os frutos aparecem. Com a mente acontece exatamente o mesmo. Primeiro você fortalece seus pensamentos, depois fortalece suas decisões, em seguida fortalece seus hábitos e somente depois os resultados começam a surgir diante dos seus olhos. Existe uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Quais pensamentos ocupam sua mente quando ninguém está olhando? São pensamentos de esperança ou pensamentos de derrota? Você acredita sinceramente que nasceu para realizar grandes coisas? Ou apenas aprendeu a sobreviver? Porque sobreviver e viver são coisas completamente diferentes. Sobreviver é acordar apenas para repetir os mesmos medos. Viver é levantar todos os dias sabendo que existe um propósito esperando por você. Nunca permita que as experiências negativas do passado determinem o tamanho do seu futuro. O passado ensina, mas não pode governar. As cicatrizes existem para lembrar que você venceu batalhas, não para convencê-lo de que nunca poderá vencer novamente. A partir de hoje, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Proteja sua mente. Escolha cuidadosamente aquilo que você lê, aquilo que escuta, as pessoas com quem convive, as palavras que pronuncia, porque tudo isso alimenta sua programação mental. Lembre-se, uma mente alimentada pela esperança encontra possibilidades. Uma mente alimentada pelo medo encontra desculpas. E são essas escolhas invisíveis, repetidas todos os dias, que determinam quem permanecerá preso e quem finalmente conquistará a liberdade de construir uma vida extraordinária. Mas existe um inimigo ainda mais perigoso do que os pensamentos negativos. Ele costuma vestir a máscara da prudência. Convence pessoas inteligentes de que esperar é mais seguro do que agir. E é justamente sobre esse inimigo silencioso que falaremos a seguir. Existe um inimigo que destrói mais sonhos do que o fracasso. Ele não grita, não ameaça, não aparece como um grande obstáculo diante dos seus olhos. Pelo contrário, ele fala com uma voz calma, aparentemente sensata, fazendo você acreditar que está sendo inteligente, quando na verdade está apenas adiando a própria transformação. Esse inimigo atende por um nome que poucos reconhecem: o medo disfarçado de prudência. Quantas vezes você disse para si mesmo: vou esperar mais um pouco, ainda não estou preparado, talvez no próximo mês, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu souber mais, quando as condições melhorarem. Essas frases parecem responsáveis, parecem equilibradas, parecem demonstrar maturidade, mas permita-me fazer uma pergunta. E se elas forem apenas uma máscara elegante usada pelo medo? E se, durante todos esses anos, aquilo que você chamou de prudência nunca passou de insegurança? Pense profundamente. A vida raramente entrega garantias. Os grandes homens e mulheres que transformaram suas histórias nunca começaram porque tinham todas as respostas. Começaram porque decidiram agir mesmo sem conhecê-las. A coragem nunca foi a ausência do medo. Ela sempre foi a decisão de caminhar apesar dele. Observe uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, tropeça novamente.
chora, tenta outra vez. Nenhuma criança espera sentir confiança absoluta antes de dar o próximo passo. Ela simplesmente continua. E justamente por isso, aprende. Agora, observe muitos adultos. Eles desejam crescer, prosperar, empreender, mudar de vida, construir riqueza e realizar seus sonhos. Mas estabeleceram uma condição impossível. Só vou agir quando sentir segurança. O problema é que a segurança absoluta quase nunca chega. Quem espera sentir confiança para começar, normalmente nunca começa. Porque a confiança não nasce antes da ação. Ela nasce durante a ação. É caminhando que os pés aprendem o caminho. É enfrentando desafios que a mente descobre sua verdadeira força. É errando que a experiência se transforma em sabedoria. O medo conhece isso. Por isso, ele tenta convencê-lo de que ainda não é o momento. O medo não precisa impedir você para sempre. Basta fazê-lo adiar por mais um dia, depois mais uma semana, depois mais um mês, depois mais um ano. E quando você percebe, uma década inteira desapareceu. Os sonhos continuam exatamente onde estavam, mas o tempo nunca voltou. Existe algo extremamente perigoso na procrastinação. Ela não parece destrutiva. Ninguém percebe seus efeitos imediatamente. É como uma pequena gota caindo sobre uma pedra. Uma gota parece insignificante. Milhares delas mudam completamente a pedra. Assim também acontece com a vida. Cada oportunidade adiada parece pequena, mas a soma de todas elas constrói uma existência inteira marcada pelo arrependimento. Você já imaginou chegar ao fim da vida e perceber que não fracassou porque tentou demais? Fracassou porque tentou de menos. Imagine olhar para trás e lembrar daquela ideia extraordinária que nunca saiu do papel, daquele livro que nunca escreveu, da empresa que nunca abriu, da conversa que nunca teve, da decisão que nunca tomou. Não porque era impossível, mas porque você sempre acreditou que ainda haveria tempo. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebem 24 horas por dia. Entretanto, alguns transformam essas horas em legado, outros as transformam em desculpas. A diferença nunca esteve na quantidade de tempo, sempre esteve na qualidade das decisões. Existe uma cena que ilustra perfeitamente essa verdade. Imagine um homem caminhando sozinho por uma estrada longa, ainda antes do amanhecer. O céu está escuro. Ele não consegue enxergar o destino final. Tudo o que possui é uma pequena lanterna. Sua luz ilumina apenas alguns metros à frente. Se ele decidir esperar até conseguir enxergar toda a estrada, permanecerá parado para sempre. Mas, se confiar na pequena luz que possui e der o primeiro passo, logo a lanterna iluminará os próximos metros. Depois outros e outros, até que, sem perceber, terá percorrido quilômetros. A vida funciona exatamente assim. Você não precisa enxergar todo o caminho, precisa apenas ter coragem suficiente para dar o próximo passo. Muitas pessoas confundem perfeição com preparação. Passam anos estudando, analisando, planejando, pesquisando, comparando. Enquanto isso, alguém com menos conhecimento, mas com mais iniciativa, entra em ação, aprende durante a caminhada e conquista resultados extraordinários. Conhecimento é valioso, mas conhecimento sem movimento é apenas informação acumulada. O verdadeiro aprendizado acontece quando teoria encontra prática. Você aprenderá mais em um mês de ação consciente do que em 5 anos apenas pensando no que poderia fazer. É por isso que tantos talentos permanecem escondidos. Eles ficaram esperando sentir-se prontos. Mas ninguém nasce pronto. As pessoas se tornam prontas enquanto enfrentam desafios. A história da humanidade está repleta de homens e mulheres que decidiram agir mesmo quando tudo parecia desfavorável. Eles também sentiram medo.
Também enfrentaram críticas. Também ouviram pessoas dizendo que seria impossível. Mas fizeram uma escolha diferente. Preferiram carregar o peso da disciplina ao peso do arrependimento, porque o arrependimento pesa muito mais. Existe uma pergunta que pode revelar se você está sendo guiado pela coragem ou pelo medo. Quando surge uma oportunidade, sua primeira reação é procurar possibilidades ou procurar problemas. A resposta mostrará como sua mente está programada. Quem vive dominado pelo medo enxerga primeiro os riscos. Quem vive guiado pelo propósito enxerga primeiro as oportunidades. Isso não significa agir de maneira irresponsável. Significa compreender que nenhuma decisão importante virá acompanhada de garantias absolutas. Todo crescimento exige um grau de incerteza. Toda conquista exige coragem. Toda transformação exige movimento. Talvez você esteja esperando uma confirmação do universo. Talvez espere um sinal extraordinário. Mas e se o maior sinal já tiver sido dado? E se o fato de esse sonho permanecer vivo dentro do seu coração for a prova de que ele merece ser perseguido? Os grandes propósitos não desaparecem. Eles insistem em bater à porta da consciência. Eles incomodam, chamam, desafiam, porque nasceram para ser realizados. Não permita que o medo vista roupas elegantes e convença você de que permanecer parado é sabedoria. Há momentos em que a maior imprudência é justamente não agir. Cada dia de hesitação fortalece a dúvida. Cada pequena ação fortalece a confiança. Escolha cuidadosamente qual delas você deseja alimentar. Levante-se, mesmo que suas pernas ainda tremam. Fale, mesmo que sua voz pareça insegura. Comece, mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. Porque a coragem não espera a ausência do medo. Ela simplesmente decide que o propósito é maior do que qualquer temor. E quando um ser humano alcança esse nível de decisão, algo extraordinário começa a acontecer. Sua força deixa de depender apenas da própria vontade. Ele passa a ser sustentado por uma fé que ultrapassa aquilo que os olhos conseguem enxergar. É essa força invisível, capaz de transformar impossibilidades em conquistas, que revelará o próximo passo da jornada. Existe uma força que não pode ser comprada. Ela não depende da quantidade de dinheiro que existe em sua conta bancária. Não depende do sobrenome que você carrega. Não depende da cidade onde nasceu, da profissão que exerce ou das oportunidades que já recebeu. Ainda assim, essa força foi responsável por transformar homens comuns em pessoas extraordinárias. Ela sustentou aqueles que o mundo inteiro chamou de fracassados, até que um dia fossem reconhecidos como vencedores. Essa força chama-se fé. Mas permita-me esclarecer algo importante. A verdadeira fé não é esperar que a vida mude enquanto você permanece parado. Também não é cruzar os braços, imaginando que o universo fará todo o trabalho por você. A verdadeira fé é agir quando ainda não existem evidências de que dará certo. É continuar plantando mesmo quando o campo parece seco. É permanecer firme quando ninguém acredita em você. É caminhar quando seus olhos ainda não conseguem enxergar o destino. Pense em um agricultor. Ele pega uma pequena semente e a coloca debaixo da terra. Naquele instante, não existe árvore, não existem frutos, não existe sombra. Quem observa de fora talvez diga que nada aconteceu, mas o agricultor sorri, porque ele sabe algo que muitos ignoram. Aquilo que não pode ser visto já começou a crescer. Assim também acontece com os sonhos. Durante muito tempo, parece que nada está mudando. Você trabalha, aprende, disciplina-se, cresce em silêncio, mas os resultados ainda não aparecem. É exatamente nesse período que muitas pessoas desistem. Elas confundem demora com derrota, confundem silêncio com abandono, confundem preparação com fracasso.
e abandonam a jornada poucos passos antes da colheita. A fé impede que isso aconteça, porque ela ensina que o invisível sempre precede o visível. Toda grande construção existiu primeiro na mente de alguém. Toda riqueza nasceu primeiro como uma ideia. Toda conquista extraordinária começou como uma convicção silenciosa dentro do coração de uma pessoa que decidiu não desistir. Talvez hoje você olhe para a sua realidade e veja apenas dificuldades. Talvez as contas estejam acumuladas, talvez existam portas fechadas, talvez pessoas tenham dito que você nunca conseguirá vencer, talvez até você mesmo tenha começado a acreditar nisso. Mas deixe-me perguntar algo. Quem definiu que sua situação atual será permanente? Quem decretou que sua história termina exatamente onde você está hoje? Quem decidiu que seus melhores dias ficaram para trás? Se ninguém pode responder a essas perguntas, então por que você continua acreditando que o futuro já está escrito? O futuro não pertence ao medo. O futuro pertence às decisões tomadas hoje. Existe um momento na vida em que cada ser humano precisa escolher em quem confiar. Alguns confiam apenas nas circunstâncias. Se tudo está bem, acreditam. Se surgem dificuldades, desistem. Outros escolhem confiar em princípios maiores do que as circunstâncias. Continuam trabalhando quando não recebem aplausos. Continuam aprendendo quando ninguém percebe seu esforço. Continuam construindo mesmo quando os resultados ainda não apareceram. São essas pessoas que, algum tempo depois, surpreendem o mundo. Mas elas nunca surpreenderam a si mesmas, porque já acreditavam antes. Imagine um homem caminhando durante a madrugada. O céu ainda está completamente escuro. Não existe sinal do nascer do sol. Mesmo assim, ele continua caminhando. Alguém pergunta: por que você continua andando se ainda está tudo escuro? Ele responde calmamente: porque eu sei que o sol não deixou de existir, apenas porque ainda não consigo vê-lo. Que resposta extraordinária! Muitas vezes é exatamente assim que precisamos viver. Nem sempre veremos imediatamente a recompensa do nosso esforço. Nem sempre compreenderemos por que algumas portas se fecharam. Nem sempre entenderemos por que certas pessoas partiram. Mas isso não significa que o propósito desapareceu. Significa apenas que ainda estamos atravessando a madrugada. Toda manhã já esteve escondida dentro da noite. Toda colheita já esteve escondida dentro da semente. Toda vitória já esteve escondida dentro da perseverança. É por isso que pessoas de mentalidade forte jamais permitem que uma derrota momentânea determine sua identidade. Elas sabem que um fracasso é apenas um acontecimento, nunca uma definição. Existe uma enorme diferença entre dizer "eu fracassei" e afirmar "eu sou um fracassado". A primeira frase descreve um momento, a segunda destrói uma identidade. Proteja sua identidade. Você não é seus erros, não é suas perdas, não é suas dificuldades. Você é aquilo que escolhe construir a partir delas. Muitas pessoas esperam sentir confiança para agir, mas a confiança cresce justamente quando a fé produz ação. Cada pequeno passo fortalece a mente. Cada pequena vitória fortalece a esperança. Cada obstáculo vencido fortalece o caráter. É assim que gigantes são formados, não em dias fáceis, mas em dias difíceis, dias em que tudo parece convidar você a desistir, dias em que ninguém acredita, dias em que apenas sua convicção mantém seus pés em movimento. Existe um hábito poderoso que pode transformar completamente sua maneira de viver. Todas as manhãs, antes mesmo de ouvir as notícias do mundo, declare em voz alta aquilo que deseja fortalecer dentro de você. Diga com convicção: eu fui criado para crescer. Minha mente produz oportunidades. Minha disciplina supera qualquer dificuldade. Minha fé é maior do que meu medo. Cada desafio está preparando uma versão mais forte de mim.
No tempo certo, colherei tudo aquilo que hoje estou plantando. Essas palavras não são simples frases, são sementes. E toda semente lançada repetidamente em solo fértil produz frutos. O subconsciente registra aquilo que você alimenta diariamente. Por isso, escolha alimentar esperança, escolha alimentar coragem, escolha alimentar propósito, porque aquilo que ocupa sua mente durante anos acaba moldando toda a sua existência. Nunca permita que uma dificuldade momentânea faça você abandonar um sonho permanente. As tempestades sempre passam. O inverno nunca permanece para sempre. Depois da noite, inevitavelmente nasce um novo dia. Talvez você esteja vivendo exatamente essa madrugada. Talvez ainda não veja resultados. Talvez ninguém compreenda seu esforço. Continue estudando. Continue trabalhando. Continue aperfeiçoando seu caráter. Continue fortalecendo sua mente. Continue acreditando. Porque existe um princípio que acompanha todas as grandes realizações. Quem permanece firme tempo suficiente, inevitavelmente encontra oportunidades que aqueles que desistiram jamais conhecerão. Mas existe uma decisão que separa definitivamente aqueles que apenas acreditam daqueles que realmente transformam suas vidas. É a decisão de agir imediatamente. Porque uma fé verdadeira nunca permanece imóvel, ela sempre se manifesta através da ação. Existe um momento que define o destino de uma pessoa. Esse momento não acontece quando ela ganha muito dinheiro. Não acontece quando recebe reconhecimento, nem quando finalmente conquista aquilo que sempre desejou. O momento mais importante da vida acontece muito antes de qualquer vitória. Ele acontece no exato instante em que uma decisão é tomada. A maioria das pessoas acredita que o sucesso é construído por grandes oportunidades, mas isso não é verdade. O sucesso é construído por pequenas decisões tomadas no momento certo. E o fracasso também. A única diferença é que as decisões erradas quase sempre parecem inofensivas quando são tomadas. Imagine uma pequena embarcação no meio do oceano. Se o capitão mover o leme apenas alguns centímetros para a direita, ninguém perceberá a mudança naquele instante. O barco continuará navegando normalmente, mas depois de centenas de quilômetros, aquela pequena alteração terá levado a embarcação para um destino completamente diferente. Assim funciona a vida. As grandes mudanças raramente começam com grandes acontecimentos. Elas começam com pequenas decisões repetidas diariamente. É por isso que tantas pessoas vivem frustradas. Elas sonham alto, falam sobre prosperidade, desejam transformar a própria história, mas continuam tomando exatamente as mesmas decisões que as mantiveram presas durante anos. Esperam resultados diferentes enquanto repetem os mesmos hábitos. E isso nunca acontecerá. A vida responde às decisões, não aos desejos. Você pode desejar riqueza todos os dias, mas se decidir desperdiçar seu tempo, fugir do aprendizado e abandonar seus projetos diante da primeira dificuldade, estará construindo exatamente o oposto daquilo que deseja. Existe uma diferença enorme entre quem sonha e quem realiza. O sonhador espera sentir vontade. O realizador toma uma decisão. A vontade muda de acordo com o humor. A decisão permanece mesmo quando o entusiasmo desaparece. É justamente por isso que pessoas disciplinadas conseguem chegar muito mais longe do que pessoas apenas motivadas. A motivação é uma chama, ela aquece, inspira, mas pode diminuir. A decisão, porém, é uma rocha. Ela permanece firme, mesmo quando os ventos sopram contra você. Olhe para sua própria história. Quantas vezes você prometeu começar algo importante na segunda-feira? Quantas vezes disse que iniciaria no próximo mês? Quantas vezes esperou o início de um novo ano para mudar de vida? Agora faça outra pergunta.
Quantas dessas promessas realmente foram cumpridas? O problema nunca foi a falta de intenção. O problema sempre foi o excesso de adiamento. A procrastinação é um ladrão extremamente inteligente. Ela nunca diz, desista. Ela diz, faça amanhã. E amanhã se transforma em outra semana. Outra semana se transforma em outro mês. Outro mês se transforma em outro ano. Até que um dia você percebe que perdeu não apenas tempo, perdeu oportunidades que jamais voltarão. O tempo possui uma característica que poucas pessoas compreendem. Dinheiro perdido pode ser recuperado, uma empresa pode ser reconstruída, um investimento pode ser feito novamente, mas nenhum ser humano recebeu o poder de comprar de volta um único minuto da própria vida. Por isso, toda decisão adiada possui um custo invisível. Enquanto você espera, alguém está aprendendo. Enquanto você hesita, alguém está crescendo. Enquanto você procura garantias, alguém está construindo experiência. E a experiência sempre recompensa aqueles que entram em campo. Existe uma imagem que nunca saiu da minha mente. Imagine um arqueiro segurando uma flecha. Ele observa cuidadosamente o alvo. Respira profundamente. Calcula a distância. Ajusta sua posição. Tudo isso é importante. Mas existe um momento em que ele precisa soltar a corda. Se continuar apenas calculando, nunca descobrirá se o alvo pode ser alcançado. Muitas pessoas passam a vida inteira preparando a flecha. Pouquíssimas têm coragem de lançá-la. Você não nasceu para viver apenas planejando, nasceu para agir. É claro que agir exige responsabilidade, mas responsabilidade não significa paralisia. Significa tomar decisões conscientes e aprender rapidamente com cada resultado. O medo faz perguntas como, e se eu perder? A coragem faz outra pergunta, e se esta for a oportunidade que mudará minha vida? Perceba como a qualidade das perguntas muda completamente a direção da mente. Quem vive perguntando apenas sobre riscos, encontrará riscos em todos os lugares. Quem procura possibilidades, encontrará caminhos onde os outros enxergam apenas obstáculos. Existe um princípio que acompanha todos aqueles que prosperam. Eles decidem rapidamente aquilo que está alinhado com seus valores. Depois, permanecem firmes. Isso não significa teimosia, significa compromisso. Porque uma pessoa que muda de direção a cada opinião alheia jamais chegará ao destino que escolheu. Você já percebeu como algumas pessoas abandonam sonhos apenas porque ouviram críticas? Basta um comentário negativo, uma opinião pessimista, uma palavra de desânimo, e imediatamente mudam seus planos. Isso acontece porque nunca decidiram de verdade. Quando a decisão nasce apenas da emoção, ela morre diante da primeira dificuldade. Mas quando nasce do propósito, torna-se resistente às tempestades. Chegará um momento em que você precisará escolher entre agradar às expectativas dos outros ou obedecer ao chamado que existe dentro de você. Essa escolha definirá muito mais do que sua carreira. Ela definirá sua paz. Porque não existe sofrimento maior do que viver uma vida construída para satisfazer pessoas, enquanto você abandona aquilo que nasceu para realizar. Imagine um homem diante de duas portas. Na primeira está escrito, segurança absoluta. Na segunda, crescimento. Ele tenta abrir a primeira, ela está trancada, passa anos tentando, bate novamente, espera, nada acontece, então cria coragem para abrir a segunda. Ao atravessá-la, encontra desafios, incertezas, trabalho duro e obstáculos. Mas também encontra aprendizado, amadurecimento, oportunidades e uma versão de si mesmo que jamais conheceria permanecendo parado. É exatamente isso que acontece na vida. O crescimento quase nunca está escondido atrás da porta mais confortável. Ele costuma esperar aqueles que escolhem caminhar apesar da incerteza.
Comece antes de sentir-se completamente preparado. Aprenda durante a caminhada. Corrija seus erros. Melhore seus métodos. Mas nunca permita que a busca pela perfeição destrua sua capacidade de agir. Lembre-se sempre desta verdade. Uma decisão imperfeita tomada hoje normalmente produz muito mais resultados do que uma decisão perfeita tomada tarde demais. Talvez este seja o dia em que sua história muda. Não porque todas as dificuldades desapareceram, mas porque você decidiu parar de esperar. Decidiu assumir o controle da própria vida. Decidiu confiar mais no seu propósito do que nos seus medos. Essa única decisão poderá abrir portas que hoje você nem imagina existirem. Entretanto, nenhuma grande decisão permanece viva sem um hábito capaz de sustentá-la diariamente. Porque o sucesso nunca é resultado de um único dia de coragem. Ele é construído pela disciplina repetida quando ninguém está olhando. E é exatamente essa força silenciosa que começará a moldar sua jornada no próximo capítulo. Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que separa as pessoas comuns daquelas que deixam um legado para o mundo. O que você faz quando ninguém está olhando? Pense profundamente antes de responder. Porque o seu futuro não será determinado pelos momentos em que recebe aplausos. Ele será moldado pelos momentos silenciosos, aqueles em que ninguém vê seu esforço, ninguém reconhece seu sacrifício e ninguém imagina a batalha que acontece dentro de você. É exatamente nesses momentos que gigantes são construídos. Muitos acreditam que o sucesso acontece de repente. Veem alguém prosperando e dizem, ele teve sorte. Ela apareceu na hora certa. Foi uma oportunidade única. Mas quase nunca enxergam os anos de disciplina escondidos atrás daquela conquista. Não veem as madrugadas de estudo. Os livros lidos enquanto outros desperdiçavam tempo. As renúncias silenciosas. As lágrimas derramadas sem testemunhas. Às vezes em que aquela pessoa quis desistir, mas decidiu continuar. O mundo costuma admirar o resultado. Poucos respeitam o processo. E, no entanto, é justamente o processo que cria o resultado. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Alguém passa por ele no primeiro dia e pensa, nada aconteceu. No segundo dia, a pedra parece quase igual. No 10º dia, ainda é difícil perceber mudanças, mas o escultor continua, golpe após golpe, com paciência, com precisão, com disciplina. Cada martelada parece pequena, quase insignificante, mas chega um momento em que a estátua começa a surgir. Quem chega naquele instante acredita que tudo aconteceu de repente. Não aconteceu. Foi o acúmulo de milhares de pequenas ações invisíveis. Assim também acontece com a vida. O sucesso nunca é um golpe de sorte. É a soma de hábitos repetidos durante muito tempo. O fracasso também. Uma pessoa não destrói sua saúde em apenas um dia. Não constrói riqueza em apenas uma semana. Não perde sua disciplina em apenas uma decisão. Tudo acontece lentamente, quase imperceptivelmente, até que os resultados se tornam impossíveis de ignorar. É por isso que você deve prestar mais atenção aos seus hábitos do que às suas metas. As metas mostram onde você deseja chegar. Os hábitos determinam se realmente chegará. Existe uma diferença entre motivação e disciplina. A motivação faz você começar. A disciplina faz você continuar. A motivação depende da emoção. A disciplina depende da decisão. Há dias em que você acordará cheio de energia. Tudo parecerá possível. Mas também existirão dias em que o desânimo baterá à sua porta. Dias em que você questionará sua capacidade. Dias em que os resultados parecerão distantes. É justamente nesses dias que a disciplina assume o controle. Ela diz, continue.
Mesmo quando não houver vontade, mesmo quando ninguém acreditar, mesmo quando o progresso parecer lento, porque ela sabe algo que a maioria esquece. Pequenos avanços diários vencem grandes intenções abandonadas. Olhe para a natureza. O rio não rompe a montanha porque é mais forte do que ela. Rompe porque nunca deixa de correr. A água parece delicada, mas sua constância transforma paisagens inteiras. A disciplina possui esse mesmo poder. Ela parece simples, quase invisível, mas, com o tempo, transforma completamente uma vida. Agora imagine duas pessoas. Ambas possuem o mesmo sonho. A primeira espera sentir inspiração. A segunda cria uma rotina. A primeira trabalha apenas quando está motivada. A segunda trabalha mesmo nos dias difíceis. A primeira desiste quando encontra obstáculos. A segunda aprende com eles. 5 anos depois, seus destinos serão completamente diferentes. Não porque uma era mais inteligente, mas porque uma construiu hábitos enquanto a outra colecionava desculpas. Existe um momento do dia que revela muito sobre quem você está se tornando. É o instante em que ninguém exige nada de você. O que você faz com esse tempo? Você alimenta sua mente ou alimenta distrações? Você lê algo que fortalece seu pensamento ou passa horas consumindo conteúdos que nada acrescentam? Você investe em conhecimento ou apenas espera que a sorte resolva sua vida? Cada escolha parece pequena, mas nenhuma escolha é neutra, ou ela aproxima você do homem ou da mulher que deseja se tornar, ou o afasta lentamente desse destino. Nunca subestime o poder da leitura. Os livros são conversas silenciosas com pessoas que dedicaram décadas para aprender aquilo que você pode absorver em poucas horas. Cada página lida amplia sua visão. Cada ideia compreendida fortalece sua mente. Cada novo conhecimento aumenta sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros enxergam apenas dificuldades. Uma mente bem alimentada dificilmente aceita uma vida pequena, porque ela passa a compreender que sempre existe um caminho. Talvez não seja fácil, mas existe. Outro hábito que transforma gigantes é o hábito da reflexão. Vivemos em um mundo onde quase todos falam. Pouquíssimos pensam profundamente. Reserve momentos para ficar em silêncio. Pergunte a si mesmo: quem estou me tornando? Meus hábitos estão construindo o futuro que desejo? Se eu continuar vivendo exatamente como hoje, onde estarei daqui a 5 anos? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são elas que despertam mudanças verdadeiras. Existe também o hábito da responsabilidade. Pessoas fracas culpam as circunstâncias. Pessoas fortes analisam a si mesmas. Quando algo não funciona, elas perguntam: o que posso aprender? O que preciso melhorar? Como posso crescer com esta situação? Essa postura muda completamente os resultados, porque quem assume responsabilidade assume também o poder de transformar a própria realidade. Imagine um homem acordando antes do nascer do sol. Enquanto a cidade ainda dorme, ele faz sua oração, agradece pela vida, fortalece sua mente, lê algumas páginas de um bom livro, planeja seu dia, cuida do corpo. Depois, sai para trabalhar. Ninguém aplaude essa rotina. Ninguém publica nas manchetes. Mas ano após ano, essa disciplina silenciosa começa a produzir frutos extraordinários. Agora, imagine outro homem. Ele acorda sem propósito. Reclama da vida antes mesmo de sair da cama. Passa horas reclamando das oportunidades que nunca chegaram. Critica quem prospera. Procura culpados para seus fracassos. Repete esse ciclo diariamente. 5 anos depois, acredita que o destino foi injusto com ele. Mas o destino apenas refletiu aquilo que seus hábitos construíram.
Nunca esqueça desta verdade. Seu futuro está escondido dentro daquilo que você faz repetidamente. Não é uma grande decisão isolada que mudará sua vida. São centenas de pequenas decisões tomadas todos os dias. Decidir levantar quando o despertador tocar. Decidir estudar mais alguns minutos. Decidir controlar as emoções. Decidir manter a palavra. Decidir terminar aquilo que começou. Essas pequenas vitórias moldam um caráter inabalável. E um caráter forte sempre encontra maneiras de prosperar. Existe uma frase que merece permanecer gravada em sua mente. Você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que pratica diariamente. Por isso, escolha com sabedoria os hábitos que alimentarão sua vida. Eles serão seus companheiros silenciosos. E um dia revelarão ao mundo quem você realmente decidiu ser. Mas existe um momento em que todos os hábitos, toda a disciplina e todo o conhecimento levam você a um encontro inevitável. O encontro consigo mesmo. Um encontro em que não existem máscaras, desculpas ou culpados. Apenas você, diante do espelho da própria consciência. E será nesse momento que descobrirá quem foi, durante todo esse tempo, o maior responsável pelo rumo da sua vida. Existe um momento na vida de todo ser humano que não pode ser evitado. Mais cedo ou mais tarde, todos nós somos conduzidos para um encontro do qual não há como fugir. Não acontece em um grande palco. Não acontece diante de uma multidão. Não acontece quando recebemos aplausos ou reconhecimento. Esse encontro acontece no silêncio. Apenas você e o espelho. Pode parecer apenas um objeto comum pendurado na parede, mas na verdade ele representa algo muito maior. Ele não mostra apenas o seu rosto. Ele revela aquilo que você se tornou por causa das escolhas que fez. Imagine que hoje, ao terminar este capítulo, você entre em um quarto completamente silencioso. A porta se fecha lentamente, não existe televisão ligada, não existe telefone tocando, não existe ninguém para conversar. Há apenas um espelho diante de você. Você se aproxima devagar, olha profundamente para o próprio reflexo e pela primeira vez em muitos anos decide não observar apenas sua aparência. Decide olhar para dentro de si. Nesse instante, surge uma pergunta impossível de ignorar. Quem é a pessoa que está olhando de volta para mim? É alguém que viveu de acordo com seus sonhos? Ou alguém que passou a vida inteira obedecendo aos próprios medos? Talvez essa pergunta provoque um desconforto, mas é exatamente desse desconforto que nasce a transformação. Porque ninguém muda enquanto continua fugindo da verdade. O espelho nunca mente. Ele não aceita desculpas. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Ele apenas revela o resultado das decisões tomadas ao longo da vida. Muitas pessoas dizem desejar prosperidade, mas será que suas atitudes demonstram isso? Desejam riqueza, mas gastam mais tempo reclamando do que aprendendo. Desejam sucesso, mas desistem diante da primeira dificuldade. Desejam uma vida extraordinária, mas continuam cultivando hábitos comuns. Existe uma distância enorme entre aquilo que desejamos e aquilo que praticamos. E essa distância determina nossos resultados. Imagine um homem que sonha em construir um grande edifício. Todos os dias ele fala sobre seus planos, conta para os amigos, faz desenhos, explica como tudo ficará pronto, mas nunca coloca um único tijolo. Os anos passam, o terreno continua vazio. Você chamaria esse homem de construtor? É claro que não, porque intenções não constroem edifícios, ações constroem. Agora faça a mesma pergunta sobre sua vida. Você está apenas falando sobre seus sonhos? Ou está construindo cada um deles? O espelho conhece a resposta. Existe uma razão pela qual tantas pessoas evitam momentos de silêncio. Porque quando o silêncio chega, as distrações desaparecem e sobra apenas a verdade.
É fácil culpar a economia, é fácil culpar a família, é fácil culpar o governo, é fácil culpar o destino. Difícil é admitir que muitas das limitações que carregamos foram fortalecidas pelas nossas próprias escolhas. Essa talvez seja a revelação mais poderosa de toda a jornada. Enquanto você culpa alguém, entrega também o controle da sua vida. Porque se outra pessoa é responsável pela sua realidade, então apenas ela poderia mudá-la. Mas quando você assume responsabilidade, algo extraordinário acontece. Você recupera o poder. Não o poder de mudar o passado, mas o poder de transformar completamente o futuro. Existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. A culpa faz você olhar para trás. A responsabilidade faz você construir o amanhã. É por isso que homens e mulheres extraordinários nunca gastam muito tempo procurando culpados. Eles procuram soluções. Eles perguntam: o que esta situação está tentando me ensinar? Como posso sair daqui mais forte? O que preciso mudar em mim para alcançar o próximo nível? Essas perguntas mudam destinos, porque direcionam a mente para o crescimento. Talvez você tenha cometido erros. Talvez tenha confiado nas pessoas erradas. Talvez tenha desperdiçado oportunidades. Talvez tenha abandonado sonhos importantes. Quem nunca fez isso? A diferença não está nos erros. Está na decisão que vem depois deles. Algumas pessoas transformam seus erros em prisões. Outras transformam os mesmos erros em professores. Qual dessas pessoas você deseja ser? Imagine um escultor observando uma pedra cheia de imperfeições. Enquanto outros enxergam apenas defeitos, ele consegue visualizar uma obra-prima escondida dentro daquele bloco. Assim também acontece com sua vida. Hoje, você talvez enxergue apenas falhas, mas Deus enxerga potencial. Você talvez veja limitações, mas existe dentro de você uma capacidade ainda não desenvolvida. O problema é que ninguém poderá revelar esse potencial em seu lugar. Essa missão pertence somente a você. O espelho também revela outra verdade. Aquilo que você pensa sobre si mesmo influencia todas as suas decisões. Se acredita que nasceu para perder, caminhará como alguém derrotado. Se acredita que nasceu para prosperar, enfrentará dificuldades como quem sabe que ainda não chegou ao destino final. A identidade sempre vem antes do comportamento. Primeiro, você acredita. Depois, você age. Por isso, é tão importante cuidar daquilo que diz para si mesmo. Nunca use sua própria voz para diminuir quem você pode se tornar. Use-a para fortalecer sua coragem. Olhe novamente para esse espelho imaginário. Agora diga lentamente: eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu assumo total responsabilidade pela minha vida. Eu escolho crescer todos os dias. Minha mente está sendo renovada. Minha disciplina constrói meu futuro. Minha fé é maior que qualquer obstáculo. Repita essas palavras até que deixem de ser apenas frases e se tornem convicções. Porque toda transformação verdadeira começa quando uma nova identidade é aceita. Existe algo extraordinário que poucas pessoas compreendem. Quando você muda por dentro, começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor. As portas não surgem do nada. Muitas delas já existiam. Foi sua nova mentalidade que passou a enxergá-las. É como alguém que compra um carro de determinada cor. Antes, quase nunca via aquele modelo nas ruas. Depois da compra, começa a encontrá-lo em todos os lugares. O mundo não mudou, sua percepção mudou. Assim também acontece com as oportunidades. Uma mente preparada encontra caminhos. Uma mente derrotada encontra desculpas.
Ao sair deste encontro com o espelho, faça uma promessa silenciosa. Nunca mais fuja da verdade. Nunca mais entregue a outras pessoas o controle do seu destino. Nunca mais permita que seu passado fale mais alto do que seu propósito. Porque a pessoa que olha para você do outro lado do espelho será sua maior aliada ou seu maior obstáculo. A escolha sempre será sua, mas existe uma lei invisível que começa a agir no instante em que sua mente muda. Uma força que muitos interpretam de maneiras diferentes, mas que todos experimentam quando passam a alimentar pensamentos de abundância, gratidão e propósito. Existe um princípio que poucas pessoas compreendem profundamente. Muitos passam anos procurando respostas no mundo exterior, acreditando que a mudança acontecerá quando encontrarem a oportunidade certa, a pessoa certa ou o momento perfeito. No entanto, ignoram a maior verdade de todas. Nenhuma transformação duradoura nasce primeiro do lado de fora. Toda mudança verdadeira começa dentro da mente. Olhe ao seu redor por um instante. Duas pessoas podem caminhar pela mesma rua. Uma delas enxerga apenas dificuldades, percebe lojas fechadas, repara nos problemas, concentra-se na crise. Acredita que o mundo inteiro está conspirando contra ela. A outra caminha exatamente pela mesma rua. Vê pessoas trabalhando. Percebe necessidades que podem ser transformadas em oportunidades, observa ideias, visualiza possibilidades, enxerga caminhos onde outros só encontram obstáculos. O lugar é o mesmo, o tempo é o mesmo. A diferença está na maneira como cada mente interpreta a realidade. É exatamente aí que começa aquilo que muitos chamam de lei da atração. Não como uma fórmula mágica, não como um pensamento vazio que dispensa esforço, mas como um princípio poderoso. Aquilo que domina sua mente influencia suas decisões, suas atitudes, sua postura, suas palavras e, consequentemente, os resultados que você constrói ao longo da vida. Se durante anos você alimenta pensamentos de escassez, naturalmente passará a agir como alguém que acredita que sempre faltará alguma coisa. Terá medo de investir em conhecimento. Terá medo de iniciar projetos. Terá medo de assumir responsabilidades maiores. E, sem perceber, criará exatamente a realidade que tanto teme. Agora imagine uma pessoa que decide mudar completamente sua programação mental. Ela não ignora os problemas, não fecha os olhos para as dificuldades, mas escolhe não permitir que elas controlem sua identidade. Todas as manhãs, antes mesmo de enfrentar o mundo, ela fortalece a própria mente. Agradece pela vida, agradece pelo aprendizado, agradece pelas oportunidades que ainda estão por vir. Então declara com firmeza: eu nasci para crescer. Minha mente produz soluções. Cada desafio fortalece meu caráter. Minha disciplina abre portas. Eu atraio oportunidades porque estou preparado para reconhecê-las. Perceba algo importante. Essas palavras não mudam o universo de maneira instantânea. Elas mudam primeiro a pessoa que as pronuncia. E uma pessoa transformada começa naturalmente a tomar decisões diferentes. Ela sorri mais, aprende mais, escuta mais, observa mais, age mais, persiste mais. Com o passar do tempo, aqueles que observam de fora acreditam que ela teve sorte, mas não foi sorte. Foi preparação, foi mudança interior, foi uma mente renovada produzindo novos comportamentos. Existe uma cena que gosto de imaginar. Um homem caminha por um campo durante a primavera. Ele leva consigo 2 pequenos sacos. No primeiro existem sementes de trigo. No segundo, existem sementes de ervas daninhas. Durante toda a caminhada, ele escolhe cuidadosamente quais sementes lançar sobre a terra. Agora faça uma pergunta simples. Se ele plantar apenas ervas daninhas, poderá reclamar quando chegar a colheita? É claro que não. Ele colherá exatamente aquilo que decidiu plantar.
A mente humana funciona da mesma maneira. Cada pensamento é uma semente, cada palavra é uma semente, cada atitude é uma semente. Todos os dias você está semeando algo. Talvez esperança, talvez medo, talvez coragem, talvez desânimo. Mais cedo ou mais tarde, essa plantação produzirá frutos. Por isso, tenha extremo cuidado com aquilo que alimenta sua mente. As notícias que você consome, as conversas que aceita ouvir, as pessoas com quem convive, os conteúdos que escolhe assistir. Tudo isso está moldando silenciosamente sua visão de mundo. Imagine duas casas. Uma permanece com as portas abertas para qualquer pessoa entrar. A outra escolhe cuidadosamente quem pode atravessar sua porta. Qual delas permanecerá mais protegida? Sua mente também precisa de proteção. Nem toda opinião merece entrar. Nem toda crítica merece permanecer. Nem toda voz merece ocupar espaço dentro de você. Muitas pessoas desistiram de seus sonhos porque deram mais importância ao pessimismo alheio do que ao próprio propósito. Nunca entregue esse poder a ninguém. Existe uma força extraordinária na gratidão, não porque ela elimina imediatamente os problemas, mas porque muda o foco da sua atenção. Quem vive reclamando treina o cérebro para procurar defeitos. Quem vive agradecendo treina a mente para perceber oportunidades. E aquilo que você procura constantemente acaba encontrando. Faça um exercício. Antes de dormir esta noite, escreva 10 motivos pelos quais você é grato. Talvez no início pareça difícil, mas continue. Agradeça pela saúde, pela capacidade de aprender, pelas pessoas que ama, pelas experiências que o tornaram mais forte, pelas portas que se fecharam e evitaram caminhos errados, pelas dificuldades que desenvolveram seu caráter. Você perceberá algo extraordinário. Enquanto a gratidão cresce, o medo começa a perder espaço. E onde o medo diminui, nasce a coragem. Existe também o poder da visualização. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine a pessoa que deseja se tornar. Veja-se acordando cedo, caminhando com confiança, cumprindo sua palavra, construindo riqueza honestamente, ajudando outras pessoas, vivendo com propósito. Sinta essa realidade como se ela já estivesse sendo construída. Depois abra os olhos e pergunte: o que essa versão de mim faria hoje? Então faça exatamente isso. Porque sonhar sem agir é apenas ilusão. Mas visualizar e agir diariamente cria direção. Cada passo fortalece sua identidade. Cada pequena vitória confirma que você está se tornando quem decidiu ser. Nunca permita que alguém diga que sua mente não possui poder. Ela possui. Mas esse poder se manifesta através das escolhas que você faz todos os dias. A mente influencia sua postura. Sua postura influencia suas decisões. Suas decisões criam seus hábitos. Seus hábitos constroem seu destino. Essa é a verdadeira transformação. Não existe fórmula secreta. Existe disciplina. Existe fé. Existe perseverança. Existe uma mente treinada para permanecer firme mesmo quando o mundo parece desmoronar. Entretanto, há uma prova que todos enfrentarão inevitavelmente. Chegará um dia em que a vida colocará diante de você uma dor inesperada, uma perda, uma rejeição, um fracasso. Nesse momento, muitos abandonarão tudo aquilo em que acreditavam, mas outros descobrirão que a dor também pode se transformar em combustível. Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de responder, mas é justamente ela que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que transformam completamente a própria história. O que você faz quando a vida não acontece da maneira que você esperava? Pense por alguns instantes. Todos celebram a vitória. Todos gostam dos dias de abundância. Todos sorriem quando as portas se abrem. Mas é nos dias de silêncio, de perdas e de decepções que o verdadeiro caráter de um ser humano é revelado.
É fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil manter a esperança quando os resultados aparecem rapidamente. O difícil é continuar caminhando quando o esforço parece não produzir recompensa alguma. O difícil é manter a disciplina quando ninguém percebe seu sacrifício. O difícil é levantar mais uma vez depois de cair repetidamente. E, no entanto, é justamente nesses momentos que as pessoas extraordinárias são formadas. Imagine um pedaço de aço. Enquanto permanece frio, sua resistência é limitada. Mas quando passa pelo fogo intenso, pelo calor extremo e pelos golpes constantes do ferreiro, transforma-se em uma espada capaz de suportar batalhas. Você acredita que o aço escolheria passar pelo fogo? Provavelmente não. Mas sem esse processo ele jamais descobriria sua verdadeira força. Assim também acontece com você. As dificuldades que hoje parecem injustas talvez estejam moldando a pessoa que será capaz de sustentar as conquistas que ainda virão. Existe uma diferença entre sofrer e crescer. Sofrer é inevitável. Crescer é uma escolha. Duas pessoas podem atravessar a mesma tempestade. Uma delas sairá amarga. A outra sairá mais sábia. A dor foi a mesma. O que mudou foi a decisão tomada diante dela. Muitos perguntam: por que isso aconteceu comigo? Mas talvez exista uma pergunta muito mais poderosa. O que esta experiência está tentando me ensinar? Essa simples mudança transforma vítimas em protagonistas. Enquanto a primeira pergunta procura culpados, a segunda procura crescimento. E quem procura crescimento encontra força mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se da semente. Antes de se tornar uma árvore majestosa, ela precisou desaparecer debaixo da terra. Precisou enfrentar a escuridão. Precisou romper sua própria estrutura. Se alguém observasse apenas aquele momento, poderia acreditar que tudo estava perdido. Mas era exatamente ali que uma nova vida estava começando. Quantas vezes Deus permite que certas fases da nossa vida pareçam silenciosas apenas porque está fortalecendo raízes que ainda não conseguimos enxergar? Você talvez esteja vivendo esse tempo. Talvez tenha orado por respostas e encontrou silêncio. Talvez tenha trabalhado duro e ainda não viu os frutos. Talvez tenha sido traído por pessoas em quem confiava. Talvez tenha perdido oportunidades que pareciam únicas. Talvez esteja carregando cicatrizes que ninguém conhece. Mas permita-me dizer algo que pode mudar sua maneira de olhar para essas dores. Nem toda porta fechada foi uma derrota. Algumas foram proteção. Nem toda demora foi abandono. Algumas foram preparação. Nem toda perda significou o fim. Algumas abriram espaço para algo muito maior. A vida possui uma sabedoria que muitas vezes só compreendemos olhando para trás. Quantas pessoas você conhece que hoje agradecem por algo que, no passado, parecia uma tragédia? Naquele momento, elas choraram. Questionaram. Sentiram medo. Mas com o tempo, perceberam que aquela dificuldade as levou para um caminho muito melhor. É exatamente assim que a dor trabalha quando encontra uma mente preparada. Ela deixa de ser um peso e se transforma em combustível. Imagine um homem caminhando por uma estrada de pedras. Cada pedra machuca seus pés. Cada passo exige esforço. Em determinado momento, ele percebe que pode fazer duas coisas. Pode sentar ao lado da estrada e reclamar da dureza do caminho. Ou pode recolher aquelas mesmas pedras e construir uma escada. As pedras não mudaram. O que mudou foi a maneira como ele decidiu utilizá-las. Assim também acontece com seus problemas. Eles podem esmagar você ou podem elevar você. A decisão sempre será sua. Existe uma razão pela qual tantas pessoas bem-sucedidas valorizam seus momentos mais difíceis. Porque foi durante essas fases que desenvolveram paciência, humildade, disciplina, resiliência, sabedoria.
Nenhuma dessas virtudes nasce no conforto. Elas são lapidadas na adversidade. É fácil manter a calma quando tudo está funcionando. Mas a serenidade verdadeira aparece quando o caos tenta dominar sua mente. E ainda assim, você escolhe permanecer firme. Você já percebeu que o ouro também passa pelo fogo? Quanto mais puro ele precisa se tornar, mais intenso é o processo de refinamento. Talvez sua vida esteja vivendo exatamente esse refinamento. Talvez aquilo que hoje parece apenas sofrimento esteja eliminando medos, orgulho, inseguranças e limitações que impediriam você de sustentar uma grande prosperidade no futuro. Não desperdice sua dor. Aprenda com ela. Anote as lições. Fortaleça seu caráter. Transforme cada lágrima em sabedoria, cada fracasso em experiência, cada rejeição em amadurecimento, cada obstáculo em um degrau. Porque quem faz isso jamais perde, ou vence, ou aprende, e quem aprende nunca volta a ser a mesma pessoa. Existe também uma verdade que poucas pessoas aceitam. Algumas das maiores oportunidades chegam disfarçadas de problemas. Enquanto todos fogem das dificuldades, alguém decide enfrentá-las. É justamente essa pessoa que encontra soluções, cria valor e transforma desafios em prosperidade. Por isso, nunca pergunte apenas, por que estou passando por isso? Pergunte também, quem estou me tornando durante esse processo? Essa resposta vale muito mais do que qualquer recompensa imediata. Imagine que daqui a 10 anos você olhe para trás. Talvez descubra que o dia mais difícil da sua vida foi justamente o dia que mudou completamente seu destino, porque foi naquele momento que você decidiu nunca mais desistir. Foi naquele dia que fortaleceu sua fé. Foi naquele dia que assumiu total responsabilidade pela própria vida. Foi naquele dia que compreendeu que nenhuma dor é maior do que o propósito de uma mente determinada. Agora, olhe novamente para sua caminhada. As cicatrizes que você carrega não são sinais de fraqueza, são provas de que você continuou caminhando quando muitos teriam parado. Cada uma delas conta uma história, cada uma delas revela uma batalha vencida, cada uma delas lembra que você é mais forte do que imaginava, e talvez seja exatamente por isso que você chegou até este momento, porque existe uma última decisão que precisa ser tomada. Uma decisão definitiva. A decisão de abandonar para sempre a mentalidade da fraqueza e assumir o compromisso de viver guiado pela coragem, pela disciplina, pela fé e pelo propósito. É essa decisão que encerrará a nossa jornada e poderá marcar o início da maior transformação da sua vida. Chega um momento na vida de todo ser humano em que não é mais possível continuar vivendo do mesmo jeito. Não porque o mundo muda, não porque as circunstâncias se tornam perfeitas, mas porque algo dentro de você desperta. Uma clareza silenciosa, uma verdade que não pode mais ser ignorada. E nesse instante você percebe que não é mais vítima da própria história. É o autor dela. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que estava apenas reagindo à vida, reagindo às dificuldades, reagindo às perdas, reagindo às oportunidades que surgiam e desapareciam. Mas existe um ponto de virada em que tudo isso muda. Você começa a entender que cada escolha sua construiu o caminho até aqui. E mais importante ainda, que cada escolha futura pode construir um destino completamente diferente. Esse é o dia em que a fraqueza perde autoridade. Não porque ela desaparece, mas porque você decide não obedecer mais a ela. A fraqueza sempre existirá como uma voz. Ela vai sussurrar: desista, é difícil demais. Você não é capaz. Fique onde está. Mas a partir desse momento você aprende a responder de outra forma, não com emoção, mas com decisão. Você aprende a dizer: eu não sigo mais essa voz. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e ser dominado pelo medo. Todos sentem medo,
Mas nem todos permitem que ele governe suas decisões, e é nesse ponto que nascem os verdadeiros vencedores. Não aqueles que nunca caem, mas aqueles que decidem sempre levantar. Imagine um homem parado diante de uma estrada longa. Ele olha para trás e vê tudo o que perdeu: tempo, oportunidades, possibilidades, erros, decisões adiadas. Mas ao olhar para frente, percebe algo ainda mais importante. O futuro ainda não foi escrito, e isso significa que nada está perdido. Ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há vida. Mas essa vida exige uma nova postura, não mais a postura de quem espera, mas a postura de quem age, não mais a postura de quem culpa, mas a postura de quem assume responsabilidade, não mais a postura de quem teme, mas a postura de quem enfrenta. Esse é o instante em que a transformação deixa de ser ideia e se torna identidade. Você não tenta mais mudar, você muda. Você não tenta mais vencer, você decide vencer. Existe uma força extraordinária nesse tipo de decisão, porque decisões profundas não dependem de motivação diária. Elas criam disciplina interna, e a disciplina sustenta o que a motivação jamais conseguiria manter sozinha. Pense em tudo o que foi dito até aqui. A mente como prisão, o medo disfarçado de prudência. A fé que move o invisível, o poder da decisão, os hábitos que constroem gigantes, o espelho que revela a verdade, a lei que governa seus pensamentos, a dor que se transforma em combustível. Tudo isso converge para um único ponto: a responsabilidade total pela sua vida. Quando uma pessoa aceita isso completamente, algo poderoso acontece. Ela para de procurar salvadores, para de esperar condições ideais, para de depender de validação externa e começa a construir sua própria realidade com as ferramentas que já possui. Talvez você não tenha começado da forma que gostaria, mas isso não define o final da sua história. Talvez tenha errado, mas isso não determina o que você pode construir a partir de agora. Talvez ninguém tenha acreditado em você, mas isso não muda o potencial que existe dentro de você. O que muda tudo é o momento em que você decide: eu assumo o controle daqui em diante. Esse é o ponto sem retorno. Porque depois dessa decisão, não existe mais espaço para a mentalidade de vítima. Não existe mais espaço para desculpas constantes. Não existe mais espaço para autossabotagem silenciosa. Existe apenas caminho. Existe apenas construção. Existe apenas crescimento. E crescimento exige movimento, exige disciplina, exige consistência, exige coragem diária. Não aquela coragem grandiosa de filmes, mas a coragem simples de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Levantar cedo, estudar quando ninguém estuda, trabalhar quando todos descansam, persistir quando outros param, aprender quando outros reclamam. Esse é o tipo de coragem que muda destinos. Talvez ninguém aplauda essas escolhas, mas o futuro sempre reconhece. E um dia, quando você olhar para trás, perceberá que não foi um único grande momento que transformou sua vida. Foram milhares de pequenas decisões silenciosas tomadas com firmeza. Agora, imagine essa versão de você, mais forte, mais disciplinada, mais consciente, mais determinada, mais livre, não livre das dificuldades, mas livre do controle do medo. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher sua resposta diante de qualquer circunstância. E é exatamente isso que você está sendo convidado a fazer neste momento. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora, decidir não ser mais refém dos próprios limites, decidir não repetir os mesmos padrões, decidir não abandonar seus sonhos novamente, decidir caminhar mesmo sem garantias, porque a vida nunca ofereceu garantias para ninguém que construiu algo extraordinário. Ela oferece algo melhor,
oferece a chance de construir. E essa chance está sendo dada a você agora. O que você fará com ela definirá não apenas o seu futuro, mas a história que você contará sobre si mesmo. E talvez um dia alguém ouvirá essa história e perceberá que tudo começou no momento em que você decidiu, silenciosamente, não ser mais o mesmo. E assim, encerra-se esta jornada não como um fim, mas como um início. O início de uma nova mentalidade, o início de uma nova disciplina, o início de uma nova vida. Quando você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que ainda acredita, mesmo depois de tantas dificuldades, que a sua história não terminou. Talvez você tenha carregado dores em silêncio, talvez tenha sido desacreditado, talvez tenha pensado em desistir mais de uma vez. Mas se você ainda está aqui, é porque existe uma parte sua que se recusa a aceitar uma vida comum. Agora pare por um instante e reflita. Quantas vezes você deixou o medo decidir por você? Quantas oportunidades você adiou esperando o momento perfeito que nunca chegou? E quantas vezes você esqueceu que a vida muda no instante em que você muda por dentro? A verdade é simples, mas poderosa. Ninguém vai vir viver o seu propósito no seu lugar. Ninguém vai tomar a decisão por você. Ninguém vai levantar o peso que você precisa levantar para crescer. O que muda uma vida não é um grande evento, é uma pequena decisão tomada com coragem, repetida com disciplina todos os dias. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, então não ignore esse chamado interior. Se inscreva no canal, deixa o like neste vídeo e comenta aqui embaixo. Eu vou mudar minha história. Porque cada comentário não é apenas uma palavra, é um compromisso com a sua nova versão. E lembra disso, você não está preso ao seu passado, você está diante de uma escolha, e essa escolha pode começar agora. Não espere mais, não adie mais. A vida que você quer não está no amanhã, ela começa na decisão que você toma hoje.